Vamos falar hoje sobre ansiedade e procrastinação. O que ansiedade e procrastinação tem a ver com a nossa prosperidade? Compartilhe essa live com quem vai ser contribuição, porque hoje nós vamos falar sobre prosperidade e um assunto dentro da prosperidade que é a ansiedade e a procrastinação, tá? Deixa eu achar aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade, como eu sempre falo aqui para vocês, não é só a parte financeira. A gente tem vários outros fatores envolvendo a nossa prosperidade, bloqueando e também trazendo isso para a nossa vida. Não é? E hoje eu trouxe um assunto que é muito comentado, eu recebo muitas perguntas no meu direct e tudo mais, que é a procrastinação e a ansiedade. Ju, a procrastinação e a ansiedade, elas atrapalham a minha prosperidade? Muito. Por quê? A ansiedade, o próprio nome já diz, né? Ânsia é o que antecede o passar mal. Ela antecede um passar mal. A ansiedade, ela é sintomas que a gente tem e ela se reflete no nosso corpo físico. Algumas pessoas sentem palpitação, outras falta de ar, outras parecem que estão tendo um infarto ali, não conseguem respirar. É muito ruim, gente. Eu já passei por isso, já tive várias crises de ansiedade e assim, é uma coisa horrível, parece que você tá sufocando. Cada um vai ter uma forma de experienciar isso, mas é uma coisa muito ruim que acontece e que, se a gente for ver, é algo relativamente recente no nosso meio, né, na nossa sociedade. Porque lá atrás não se ouvia falar de ansiedade, né? Você já ouviu falar que a sua avó teve crise de ansiedade? Que o seu pai, que a sua mãe teve crise de ansiedade? É algo extremamente novo na nossa sociedade e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês por que isso é tão novo, por que isso acontece e como que isso trava a nossa prosperidade de todas as formas, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a ansiedade é a gente ficar muito tempo no futuro. A ansiedade é você ficar ali planejando, imaginando, pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer. E a ansiedade, ela traz o sentimento de angústia e muitas vezes de medo. Saiba que a ansiedade, ela é um mecanismo natural do nosso corpo. Porém, quando ela é uma coisa em excesso, ela prejudica, ela faz muito mal. A gente tem ansiedade quando a gente vai viajar, né? Vou viajar, principalmente quando é criança, vai acordar cedo e tudo mais, nem dorme direito porque vai viajar no outro dia. Isso também é uma ansiedade, mas é uma ansiedade controlada, uma ansiedade comum que tem hora para acabar. Quando acordar para ir lá viajar, vai passar essa ansiedade. O problema é que a maioria das crises de ansiedade que as pessoas têm é uma coisa contínua. E já foi feita uma pesquisa onde se descobriu que quase 19 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a ansiedade. Então pensa, a maioria da população já sofreu ou sofre de ansiedade. Se você nunca passou por ansiedade em nenhum grau, em algum momento você vai passar. É o que dizem os estudos. E por que a gente tem ansiedade? Por que a ansiedade é tão comum na nossa sociedade hoje? Justamente porque o nosso cérebro é um cérebro primitivo. O nosso cérebro, ele não evoluiu. Ele é lá das cavernas ainda. Então pensa lá nos homens das cavernas. Os homens das cavernas, eles não tinham algo além de sobreviver para fazer. Então eles tinham que sobreviver o tempo todo. Então o cérebro deles ficava o tempo todo. Perigo, 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 perigo. Né? Eles não conseguiam ali pensar em outra coisa a não ser a caça, a sobrevivência e a procriação da espécie. Eles não tinham objetivos a longo prazo, eles não tinham informações que a gente tem hoje. Então o cérebro foi condicionado a sobreviver na sociedade. O que aconteceu é que com o passar dos anos a sociedade foi evoluindo, as coisas foram melhorando, só que o nosso cérebro ele não evoluiu, ele continuou igual.
E o problema disso é que a gente tem um mundo novo, informações novas, novas formas de viver com um cérebro antigo. É como eu querer colocar informações novas num computador antigo. Ele não tem capacidade para sustentar. Né? Já tem uma pesquisa que diz que hoje a gente é bombardeado por cerca de 175 mil jornais, 175 jornais por minuto. É como se a cada minuto 175 jornais fossem jorrados aí para você de informação. Então a gente tem ali, abre o Instagram, um monte de informação, a gente tá no computador o tempo todo, tá no celular o tempo todo, e essas informações, elas vão sendo trazidas para nossa mente e o nosso cérebro não consegue processar. Imagina que na época dos seus avós, na época dos seus pais, eles não tinham tanta informação rolando. Provavelmente não havia celular, muito menos televisão, né? Ali a comunicação era com as pessoas próximas. Talvez eles tinham um ciclo de amizade de 50 pessoas ali no máximo, né, que eles conseguiam conviver. E não havia tanta informação ao mesmo tempo. Hoje a gente tem acesso a muita informação o tempo todo. É na televisão, é no rádio, é no celular, no Instagram. Em qualquer lugar que a gente olhe tem uma informação ali falando pra gente. E além da gente ter essa informação com as redes sociais, as pessoas começaram a paralisar as suas vidas para viver a vida de outras pessoas, para comparar-se com outras pessoas. E o nosso cérebro não está preparado para esse tipo de coisa. Ou seja, é muita informação num HD muito pequeno. E aí dá o bug, que a gente chama, né? Acaba dando problema ali no software, que é a nossa mente, porque ele não consegue processar o tanto de informações que a gente recebe durante o dia. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito, e as pessoas que estão à minha volta também. Chega no final do dia, parece que a gente está esgotado. Às vezes a gente só ficou ali fazendo uma coisa ou outra, mas se a gente ficar no celular muito tempo, se a gente ficar no computador muito tempo, a gente se esgota muito rápido. Porque o nosso cérebro, ele tem que processar muitas coisas ao mesmo tempo e ele não dá conta. Ele é um cérebro primitivo ainda. Ele é um cérebro programado para reagir e sobreviver. Daniel Kahneman, que é o escritor do livro Rápido e Devagar, ele descobriu que nós temos 2 sistemas na nossa mente, né? Que o nosso cérebro é dividido em 2 partes. Não de forma literal, tá? É uma forma de exemplificar que ele trouxe. Nós temos 2 lados do cérebro. O T1 e o T2. O lado do T1 é o cérebro que reage, é o cérebro que registra ali as experiências, né? Que programa a nossa mente e que coloca ela no piloto automático. Esse T1 é o que a gente usa a maior parte do tempo, porque a gente escova os dentes no automático, a gente dirige no automático, a gente faz as coisas sempre no automático. E o T2 é o cérebro da razão, é o cérebro onde a gente processa as informações, onde a gente toma as decisões. Então, vamos supor que eu vou beber uma água. Para eu beber essa água, eu não fico pensando, eu vou lá, eu vou pegar o copo, eu vou trazer a água até a minha boca, eu vou sentir a água. A gente não fica no estado de presença, a gente fica no piloto automático, a gente tá tomando a água, fazendo outra coisa, pensando no mercado e 500 mil coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tem que tomar uma decisão, quando a gente tem que olhar para uma coisa mais complexa que a gente não tem tanto conhecimento, o nosso cérebro é obrigado a sair do piloto automático e nos colocar num estágio de concentração. Só que o nosso cérebro não gosta disso. Isso faz ele gastar muito esforço. E naquela época dos homens primitivos da caverna, o cérebro a nossa mente tinha que guardar energia para sobreviver, para que os homens da caverna ficassem alertas o tempo todo a qualquer perigo que pudesse vir ali. E hoje, isso ainda é presente na nossa mente. Como eu disse, ela não evoluiu. Então, o que acontece? Quando eu tento fazer algo com concentração, com consciência, com razão, tomar uma decisão, eu acabo demandando muito esforço do meu cérebro, porque eu tenho que tirar ele do piloto automático e exigir dele concentração. E aí que mora o problema. É aí que surge muitas vezes a nossa procrastinação.
De certa forma, a procrastinação, a ansiedade leva à procrastinação e vice-versa, tá? Por quê? A procrastinação é quando você tem que fazer algo muito importante, você sabe que é necessário fazer aquilo, só que você não consegue. Você vai adiando aquilo por um prazer imediato. E nós que vivemos numa sociedade extremamente imediata. Nós queremos tudo para ontem, para hoje, se possível, para agora, né? E o esperar, né? O prazer de ter que fazer o que tem que fazer para depois descansar, ou o prazer de comer um docinho ao invés de manter a dieta, ou de descansar ao invés de ir para a academia, é um prazer imediato. O seu corpo ele já está acostumado com aquilo, já está no piloto automático, não demanda esforço dele. Por isso, muitas vezes, o nosso cérebro nos sabota. Além disso, se a gente tem um hábito muito bem ali estruturado, se a gente tem um hábito muito enraizado na nossa vida, no nosso dia a dia, o que acontece é que quando a gente tenta mudar esse hábito, o nosso corpo acha que tem alguma coisa errada acontecendo, que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque ele não está acostumado com aquilo. Olha que loucura. Então, tem no livro Criando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, acho que é isso o nome do livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala sobre um exemplo de uma pessoa que tem um sentimento negativo por muito tempo na vida dela. Então, aquela pessoa ela vai alimentando ali aquele mesmo sentimento, seja a ansiedade, seja a culpa, seja o medo, por muito tempo. Em um determinado momento, ela deseja parar de sentir isso. Desejo parar de sentir ansiedade, por exemplo, que é o que a gente está trazendo aqui. Ou eu desejo de parar de procrastinar. Só que o que acontece? O corpo dessa pessoa já acostumou com a química da ansiedade. A ansiedade gera uma química negativa no nosso corpo e faz com que dispare o nosso coração, com que a gente fique ofegante, com que traga diversos sintomas ali para o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, quando ele passa por várias crises de ansiedade, ele acaba colocando isso como um piloto automático também. Ju, mas não é negativo? É negativo, mas o nosso corpo ele não entende que aquilo ali é negativo. E ele acaba se acostumando. Então, o que vai acontecer se você tentar sair disso, né? Vai ser um pouco difícil. Porque o seu cérebro, o seu corpo, ele vai mandar uma mensagem lá pro seu cérebro e vai falar assim: oi, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo, ela não tá mais sentindo ansiedade, ela não tá mais disparando aquela química que ela veio disparando há tanto tempo. Eu acho que ela tá doente. E aí, você começa ali, o seu corpo começa a te sabotar, a sua mente começa a te sabotar. E é por isso que a gente fala tanto hoje em dia sobre presença, sobre estar presente, né, no que a gente está fazendo, onde a gente está. Por isso que a gente fala muito sobre mindfulness, sobre meditação. E entenda, gente, mindfulness, meditação, não é só você sentar ali, fechar os olhos, respirar, ficar sem pensamentos, não. Você pode fazer uma meditação mindfulness estando no estado de presença. Ou seja, quando você toma banho e você está presente para aquele banho, né? Você sente a água caindo no seu corpo, você sente você passando o shampoo na cabeça, passando o sabonete no corpo, você está no estado de presença, você está em mindfulness, você está em meditação. Agora, quando a gente toma banho, muitas vezes a gente nem repara na água caindo, não repara nas coisas que a gente está fazendo e tá só pensando em outras coisas, no futuro ou no passado. A ansiedade, como eu falei, ela é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. A pessoa que se encontra em depressão, ela tá ali remoendo algo do passado que aconteceu e trazendo aquela tristeza o tempo todo para a vida dela. Já na ansiedade é o contrário, as coisas nem aconteceram e a pessoa tá ali, né, pensando no que pode haver, no que pode acontecer, justamente porque a gente é bombardeado por milhares de informações o tempo todo e o nosso cérebro se sobrecarrega. Além disso, como eu falei para vocês, hoje na rede social ficou muito forte isso de se comparar, tanto de se comparar
quanto de ser aceito, de estar ali, né, no grupo, vamos dizer assim. Então, se eu não tiver aquela vida, eu não serei aceito. Se eu não for dessa forma, eu não serei aceito. E a pessoa fica o tempo todo conflitando com a própria personalidade, com quem ela é em essência. Porque se eu tenho que ser o que o outro está sendo, eu tenho que deixar de ser quem eu sou. E isso conflita o tempo todo. Isso gera ansiedade, isso gera desconforto. Por isso que hoje em dia a ansiedade ela é tão presente. E João, o que a ansiedade tem a ver com a nossa prosperidade? Tudo a ver. Tudo a ver. No meu grupo de 21 dias do Ativando a Prosperidade, que vai começar semana que vem, tá com as inscrições abertas, eu trago para vocês todos os dias assuntos correlacionados com a nossa prosperidade que muitas vezes a gente nem liga, a gente nem dá conta. Porque a gente foca ali, muitas vezes, ou só na área financeira, ou só nos relacionamentos, né? Ou só na saúde e esquece do resto. Eu posso cocriar coisas boas focando só na parte financeira? Eu posso, mas vai chegar um momento lá na frente que a parte financeira vai estar resolvida e o resto vai estar uma bagunça. Então é muito mais fácil você cocriar as coisas junto na sua vida. Você cocriar o seu relacionamento junto com a sua prosperidade, junto com a sua saúde, para que você possa usufruir disso lá na frente. Eu já fiz uma live aqui, se não me engano, na semana retrasada, falando sobre saúde. Ou seja, se eu não tenho saúde, como é que eu vou poder usufruir da minha prosperidade, do dinheiro que eu estou gerando, ou seja lá, do que for? Como que eu vou poder usufruir dos meus relacionamentos? Se eu tenho saúde, né, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho relacionamentos bons, eu vou acabar afetando a minha saúde mental. Então, uma coisa vai levando a outra. E quando a gente toma conta de tudo isso, quando a gente se torna consciente de tudo isso e começa a mudar no nosso dia a dia alguns hábitos, alguns comportamentos, entender como que a gente pode fazer para sair de comportamentos nocivos que o nosso cérebro programa ali, a gente vai criando o que a gente chama de bem-estar na nossa vida. E o bem-estar cria prosperidade na nossa vida. Não tem como você criar prosperidade na sua vida sem bem-estar. Já começa por aí. Ai, Ju, eu conheço alguém que criou a prosperidade na vida dela e ela tem bem-estar. Eu garanto pra você que não tem. Ou ela tá doente, ou ela tá com algum relacionamento deturpado ali, porque só consegue criar prosperidade com bem-estar. Prosperidade é você estar bem em todas as áreas da vida. Então o bem-estar ele tem que estar presente em todas as áreas da vida. Não tem como falar que uma pessoa é próspera só com dinheiro. Ela tem que ser próspera em todas as áreas da vida dela. E esse é o objetivo do Ativando a Prosperidade, do meu grupo de 21 dias. Trazer para vocês conteúdos que façam com que vocês tomem consciência de diversos comportamentos, que vocês tenham inteligência emocional, que vocês tenham bem-estar para poder alcançar a prosperidade financeira, o relacionamento dos sonhos que vocês querem, tudo isso em conjunto. A ansiedade, ela trava a nossa prosperidade porque ela traz um sentimento de falta, de eu não tenho, ou muitas vezes um sentimento de medo do que pode acontecer. Então isso acaba travando o nosso agir, as nossas ações, os nossos projetos, e tudo que a gente tem em mente acaba ficando estagnado, porque a ansiedade, ela paralisa. A ansiedade, ela provém de um medo, e a ansiedade também provém da nossa procrastinação. Quando eu procrastino algo que eu sei que é muito importante para o meu desenvolvimento, para a minha prosperidade, para o meu negócio, para o meu trabalho, e eu vou deixando, aquilo ali vai me angustiando, porque eu não consigo chegar ao final daquilo, e eu sei que eu preciso daquilo. E eu não consigo sair justamente porque os meus hábitos, os meus comportamentos e principalmente a minha autoimagem, a maneira como eu me enxergo, tá atrapalhando tudo. Se eu me enxergo como uma pessoa procrastinadora que procrastina, se eu me enxergo como uma pessoa ansiosa, se eu me enxergo como uma pessoa que não é capaz, tudo isso vai ser criado.
os resultados, eles falam a verdade. Se você tá, se a sua vida não tá da forma como você gostaria, se você olha no espelho e você não se sente bem com o seu corpo, se você não se ama, se você não se aceita, se você não se acha bonita, se você não tem a vida financeira que você gostaria, é porque os seus resultados estão falando a verdade. Tem algo dentro de você que você não mudou ainda, que precisa ser olhado. E esse é o objetivo do Ativando a Prosperidade. Falar para você, olha, talvez esse lado aqui que você não tá olhando é o que tá travando a sua prosperidade. Quando eu entendi isso, que as coisas deveriam conversar ali, ser caminhadas em conjuntos para que eu pudesse ter a prosperidade que eu almejava, tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Porque eu corria atrás da prosperidade financeira, do dinheiro, mas a minha saúde estava péssima. Eu não me exercitava, eu comia muito, então eu acabei engordando. Consequentemente, eu me sentia mal, com baixa autoestima, não me amava, não conseguia me olhar no espelho. E aí eu não me sentia uma pessoa capaz, eu não me sentia uma pessoa empoderada. E aí vai, gente. Percebe que muitas vezes a gente fica focando ali nas crenças, mas às vezes tem hábitos e comportamentos que estão sendo enraizados ali e que a gente não olha e que está travando a nossa vida. Se você não se sente bem com você, como é que você vai fazer uma live de qualidade? Como é que você vai fazer um trabalho de qualidade? Você vai chegar aqui e vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque você se acha feia, porque você se acha ruim, porque você acha que você não é capaz, você olha no espelho e o seu corpo não tá da forma como você gostaria. Eu falei isso na live anterior. Por que vocês acham que os milionários se exercitam, têm um corpo bonito? Ah, porque eles têm dinheiro e tempo. Não é. É porque justamente eles sabem que se eles não cuidarem da saúde deles, se eles não cuidarem do físico deles, da casa deles aqui nesse planeta, e principalmente da estética dele, porque sim, a estética é importante, porque se eu não me acho bonito, se eu não me acho bonita, eu acabo me auto-sabotando, eu acabo me inferiorizando. Eles sabem disso. Se eu não cuido da minha saúde, se eu não me sinto bem comigo mesma, eu vou adoecer. E aí, como é que o dinheiro vem? E aí, como é que eu usufruo do dinheiro que eu criei aqui? Percebe? Só que a gente faz justamente o contrário. A gente vai atrás do dinheiro e esquece dos outros pilares que estão ali movimentando, que estão ali travando a nossa prosperidade, travando o nosso bem-estar. Quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar o meu corpo, a minha alimentação, a prestar atenção no que eu colocava para dentro do meu corpo. É mais ou menos assim. Qual é o seu cenário de vida? O que você quer criar para a sua vida? Como que você quer ser? As atitudes que você tem hoje, elas são compatíveis com a pessoa que você quer se tornar? As atitudes que você tem hoje, elas são iguais à pessoa que você quer se tornar? Porque se não for, você está indo para o caminho errado. Se eu tenho atitudes contrárias à atitude da pessoa que eu quero me tornar, eu estou indo pelo contrário. Eu quero me tornar uma palestrante de sucesso, mas eu não trabalho a minha comunicação, eu me acho feia e eu me acho incapaz de falar para 100 mil pessoas. Não vai. As suas atitudes são contrárias à pessoa que você quer se tornar. Não vai funcionar. Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Se as suas atitudes são contrárias a isso, você não chega lá. Eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero prosperar, eu quero fazer a minha vida decolar. Mas aí eu fico pedindo desconto, mas aí eu fico contando as moedinhas, eu fico andando com roupa rasgada dentro de casa, eu quero sempre sair na vantagem. Não vai criar mais prosperidade, entende? Se eu não valorizo o trabalho do outro, se eu não valorizo a minha autoimagem, o resto não vai acontecer. Como que eu exijo o valor das outras pessoas, que as pessoas me valorizem, se eu não valorizo os outros? Como que eu
eu exijo ter prosperidade se eu não sou capaz de dar a prosperidade ao outro? Percebe? O universo, ele só te dá o que você é. Ele não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Você está agindo em congruência com a pessoa que você quer se tornar, com a pessoa que você quer ser no futuro? A pessoa que você quer ser no futuro, rica, milionária, sei lá, com um relacionamento próspero, ela agiria da forma que você vem agindo hoje? Ela comeria o que você come hoje? Ela teria o corpo que você tem hoje? Então comece a se aproximar da pessoa que você quer se tornar. Hoje, todas as vezes que eu vou tomar uma atitude que eu sei que não está congruente com a pessoa que eu quero me tornar, eu digo, isso tá congruente com a sua imagem que você quer se tornar? Com a sua autoimagem que você quer se tornar? Não, então eu não faço. Porque eu tô sendo descongruente. E descongruência não cria nada. Vai criar o que você não quer e não o que você quer. Então pense sobre isso. Quais são as suas atitudes em relação a você e em relação ao outro também? Todos nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, num esforço colaborativo. Se o outro vem falar com você e o outro te irrita, não é o outro que te irrita, é você que está irritada. Você estava mal com você mesma e aquilo ali foi só um gatilho para você se irritar. Perceba? A gente não consegue assumir isso. Mas todas as vezes que a gente se irrita com o outro é porque a gente já tá muito irritada com a gente mesma, com algo que aconteceu que a gente não soube dar conta. E aí o outro vem e fala algo e aquilo ali só dispara um gatilho em nós, para que a gente se irrite. Então todas as vezes que o outro te irrita, não é o outro. Meu filho me irrita, não é o seu filho. É você. Talvez você esteja insatisfeita com a sua vida, talvez você esteja insatisfeita com o seu corpo, com os seus relacionamentos, e você acha que é o seu filho que está causando problema. Quando, na verdade, o problema está dentro de você. Por isso que a gente tem que começar a olhar para dentro, a olhar para tudo isso, para os nossos hábitos, para os nossos comportamentos. É por isso que eu bato tanto na tecla aqui, hábitos, comportamentos, autoimagem, fica até repetitivo. Mas é isso. Quando eu entendi isso, muita coisa fez sentido, porque eu ficava ali caçando as crenças, tentando limpar crenças. Só que as minhas atitudes eram contrárias à vida que eu queria viver. Como que eu ia viver aquilo? Se eu era escassa? Se eu não valorizava o outro? Como é que eu queria me valorizar? As coisas não acontecem pra mim, mas na hora que eu vou fazer algo pro outro, não, aí é muito caro, aí eu tenho que pedir desconto. Percebe? É descongruente com o que você quer se tornar, com o que você quer ser. E esse é o grande objetivo meu dentro da jornada, trazer para vocês sobre ansiedade, procrastinação, relacionamento, saúde, autoestima, tudo que vai fazer com que vocês olhem para vocês como um todo e consigam identificar ali hábitos e comportamentos nocivos que muitas vezes vocês estão fazendo no piloto automático sem perceber e que ao invés de aproximar vocês da vida que vocês querem, está afastando cada vez mais, cada vez mais. Então perceba, começa a prestar atenção nos seus atos. Será que a pessoa que eu quero me tornar faria isso? Será que a pessoa que eu quero me tornar, ela seria descuidada com o corpo dela? Ou ela agiria em prol dela? Para ela se olhar no espelho e se sentir bem com ela mesma. Para ela se olhar no espelho e se sentir empoderada, capaz. Uma coisa leva a outra. E todas as vezes que eu procrastino, é só para confirmar uma autoimagem distorcida que eu tenho de mim mesma. É só para confirmar para mim mesmo o que eu já penso sobre mim. Que eu não sou capaz, que eu não consigo. E aí a gente se frustra. Por quê? Porque eu tô na dieta e aí eu vejo um brigadeiro, só que aquela dieta, ela não é o meu propósito inabalável. Eu não internalizei ela ainda. Eu tô tão no piloto automático que tanto faz. Quando a gente faz isso, a gente mostra pra gente mesmo que tanto faz. É difícil ter disciplina? Sim,
é difícil. Não é fácil justamente pelo que eu falei no começo da live, pelo nosso cérebro ser primitivo e porque ele querer economizar energia. Então, quando a motivação não aparecer, a gente precisa da disciplina. É você com você mesmo. É você com a sua voz interior, com a voz que fala assim pra você: não faz. Vamos dormir um pouquinho, vamos assistir uma série. Você não precisa ir na academia hoje, já foi ontem. Todas as vezes que você ouvir isso, saiba que é o seu ego. Então converse com o seu ego, fala pra ele: não, hoje não. Eu estou me aproximando da pessoa que eu quero ser no futuro. Eu estou me aproximando da personalidade que eu quero criar pra mim. E sabe aquele negócio? Ah, é só um dia, não vai dar nada. Ah, mais um dia, não vai dar nada. É um perigo isso. Porque a gente vai indo, vai indo, vai indo, e quando a gente vê, a gente se afundou de novo. E aí a gente se frustra, a gente acha que a gente não é capaz, e começa um ciclo vicioso novamente. Então, sim, procrastinação e ansiedade travam a nossa prosperidade. E é preciso olhar para isso no nosso dia a dia. É preciso entender como isso funciona na nossa vida, como eu funciono, quais são os gatilhos que me fazem entrar nesse looping de ansiedade. Será que eu estou me comportando errado e por isso eu estou gerando uma ansiedade? Será que eu estou me comparando com outras pessoas e por isso eu estou ansiosa? Comparação é a pior coisa que existe, porque não somos iguais. Aí você fala, porque o fulano de tal, ele acorda às 4:30 da manhã e ele estuda, ele vai pra academia e eu não. Mas pra você faz sentido acordar às 4:30 da manhã, ir pra academia? Faz sentido? Ah, não, eu sou uma pessoa que eu produzo mais à noite. Então faça isso à noite. Adapte a sua rotina. Eu sempre falo lá no Ativando a Prosperidade, pessoal, tudo que eu trago aqui para vocês é para vocês olharem, ver o que faz sentido na rotina de vocês. Não adianta eu passar a minha rotina para vocês. Não vai ser a mesma coisa. A nossa personalidade não é a mesma, o nosso dia a dia não é o mesmo, as tarefas talvez não sejam as mesmas, o propósito talvez não seja o mesmo, os objetivos talvez não sejam os mesmos. Então você precisa filtrar e entender aonde eu posso colocar isso na minha vida. Será que isso se encaixa? Como que eu posso fazer isso? E é exatamente isso que eu vou estar fazendo com vocês durante os 21 dias da jornada, trazendo possibilidades de vocês mudarem pequenas coisinhas no dia a dia de vocês, pequenos pensamentos, comportamentos, hábitos enraizados que estão ali travando a prosperidade de vocês, que impedem vocês de seguir. É olhar para pequenas coisas. É uma sessão de terapia por dia, porque você vai destravando uma chavinha a cada dia. Dos 21 dias de jornada, quase todos os dias eu recebo depoimento do pessoal. Ju, esse áudio foi incrível, destravou, destravou um bloqueio que eu tinha aqui que eu nem percebia. Ju, isso fez muito sentido para mim, eu não tinha percebido isso na minha vida. Então são coisas que a gente realmente não percebe, porque a gente está no piloto automático do cérebro. Quando a gente toma consciência sobre isso, a gente fica presente para isso. E por mais que isso volte a acontecer na nossa vida, a gente sabe o porquê aconteceu e como sair disso de novo. Olha lá, a Kátia tá desde a primeira jornada Ativando a Prosperidade. Todo dia ela me manda uma mensagem para falar que destravou algo na vida dela, que ela virou uma chavinha, que aquilo ali fez sentido para ela. E ela tá evoluindo cada vez mais. Ela tá criando cada vez mais coisas na vida dela. Porque ela se abriu para isso. Porque ela se permitiu receber os áudios da jornada e se permitiu aplicar na vida dela. Ela se permitiu fazer a mudança. A gente fica com medo, a gente fica ali naquele negócio, eu tô sem dinheiro, eu tô sem prosperidade, os meus relacionamentos não dão certos, as coisas não acontecem pra mim. Só que na hora que a gente vai dar um passo em direção a uma ferramenta, a alguma técnica
que vai nos auxiliar, a gente trava. Porque a gente se auto-sabota. É como se fosse uma procrastinação. É o seu corpo falando, não, você já tá tanto tempo assim, então fica aí, fica quietinha, não mexe em nada não. É mais ou menos isso. Só que quando a gente se permite, quando a gente fala, eu vou fazer acontecer, eu vou participar da jornada, e aí eu vou colocar as coisas em práticas, como a Kátia fez na vida dela, as coisas mudam. E mudam de uma maneira extraordinária. Eu sei disso porque todo o conteúdo que eu trago na jornada eu apliquei na minha vida. Foram anos de estudo, anos de aplicação na minha vida, para entender que realmente funcionava. Para entender que isso mudou a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de se expressar. Antes, quando eu fazia live, pode ver lá no começo, as primeiras lives que eu fiz, não era assim. Eu era assim, falava baixinho, tinha medo das coisas que eu falava. Vai que eu falo uma besteira e alguém fala alguma coisa. Era a minha autoimagem distorcida de mim mesma. E por que isso? Porque eu me sentia mal comigo mesma. Eu me sentia em baixa autoestima, eu me sentia mal com o meu corpo, eu me sentia mal com as minhas coisas, eu achava que eu não era capaz. Eu mesma estava me auto-sabotando. Quando eu entendi isso, eu coloquei isso na minha vida como prioridade. A gente sempre coloca os outros na nossa vida como prioridade, né? E por muito tempo foi assim. Ai, porque eu preciso atender, porque eu preciso ajudar o outro, porque eu preciso. Só que se eu não me ajudar, eu não ajudo o outro. Se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou ajudar o outro? Se eu não conseguir vender o meu trabalho, porque eu me acho incapaz ou porque eu tenho vergonha de vender, como eu vou ajudar a outra pessoa? Esses dias eu ouvi uma frase que fez todo sentido para mim. Se eu tenho vergonha da venda, eu tenho vergonha do dinheiro. E ter vergonha de vender é você omitir ajuda para o seu cliente, porque ele está esperando você vender para ele receber ajuda. Porque nós precisamos de um gatilho. Nós precisamos que as pessoas falem o que a gente deve fazer. Por exemplo, estou fazendo os vídeos do YouTube, né? Eu falo para o pessoal, vai lá, me segue no YouTube, né? Compartilha, marca ali as notificações, dá o seu like. Se eu não falo, ninguém faz. Mas eu também era assim, porque eu ia no canal dos outros do YouTube e não curtia nem me inscrevia. E aí eu virei pra mim e falei assim, muito legal, né? Você quer que as pessoas se inscrevam no seu canal e dêem o like lá, mas você não faz isso com os outros. Agora eu comecei a fazer em todos. Você quer que a pessoa curta a sua foto, mas você não curte a foto das outras pessoas. Você quer que a pessoa escreva na sua caixinha de perguntas, mas você não escreve na caixinha de perguntas das outras pessoas. Percebe como a gente é incongruente? Isso eu falo por mim mesma, eu percebi isso em mim. Eu falei, ok, eu quero que as pessoas se inscrevam no meu canal, eu quero que as pessoas curtam, mas eu não faço isso com os outros. Eu quero que as pessoas paguem o preço pelo meu trabalho, mas eu não honro o trabalho do outro. Eu tô sempre ali, né, pedindo o mínimo, né, pedindo as coisas ali o tempo todo. Então, quando eu honro o outro, eu também me honro e vice-versa. Quais são as atitudes que você tem, que você gostaria que os outros tivessem para com você e que sem perceber você não tem isso com o outro? Porque isso é só um reflexo. Tudo é um feedback. Tudo que está acontecendo no seu mundo externo é um feedback do que você tem no seu interno. Tudo que o seu corpo mostra para você é um feedback das suas emoções. Então, quando você está ansiosa, é o seu corpo te trazendo um feedback de que algo dentro de você não está legal. Seus pensamentos não estão legal, seu emocional não está legal. E aí a gente toma remédio, toma antidepressivo, toma ansiolítico, mas a gente não olha para dentro. E aqui eu não tô falando para vocês não tomarem o remédio. Se for necessário, vão ter que tomar.
Mas é necessário olhar para dentro também, porque senão vai ficar só nisso. Quando a gente tem uma dor, seja uma dor de cabeça, seja uma dor nas costas, como eu falei na live da saúde, é o seu corpo te dando um feedback de que algo dentro de você não tá legal. Ou seus pensamentos, ou seus sentimentos, ou você tem uma mágoa muito grande, ou você precisa olhar para algo que você não tá olhando. Então tudo é um feedback. Tanto o seu corpo te dá feedbacks quando você sente dor, quando você sente cansaço, quando você sente ansiedade, quando você procrastina, tanto quanto os seus resultados externos. Se você não tem ali o corpo que você quer, se você tem um corpo que você não gosta, quando você se olha no espelho, se você não se sente bem com quem você é só o seu reflexo dando um feedback para você de que você precisa se cuidar. De que algo dentro de você não tá bem. Porque se a gente não se aceita, não se ama, se a gente não gosta do que a gente vê no espelho, se a gente se critica o tempo todo, se a gente se julga o tempo todo, se a gente se cobra o tempo todo, é porque tem algo que precisa ser olhado, não é normal. Você deveria se amar primeiro. Não tem como eu criar prosperidade sem eu me amar. Não tem como criar prosperidade sem eu sentir bem-estar com o que eu já tenho hoje. Sabe aquele clichê que a gente fala de gratidão, gratidão, gratidão? É isso, é ter bem-estar. É aceitar o que você tem hoje e entender que você pode mudar. Mas primeiro você precisa aceitar o que você tem para você mudar. Se eu rejeito o que eu tenho, se eu critico o que eu tenho, se eu rejeito o que eu tenho, eu tô mandando a mensagem pro universo que não precisa mandar mais nada não, que eu vou rejeitar também. É como se o universo estivesse assim, ó lá, tá rejeitando o carro que ela tem, a casa que ela tem, o corpo que ela tem. Então não precisa mandar nada melhor pra ela não, porque senão ela vai rejeitar também. Percebe? O universo não manda o que você quer, ele manda o que você é. Então se você tá criticando o que você tem hoje, tá rejeitando o que você tem hoje, tá rejeitando você, se julgando, criticando, é mais disso que você vai atrair para sua vida. Mais coisas para se julgar, mais coisas para se criticar, mais flagelo, mais auto-humilhação, mais autocobrança, tudo alto. Porque tudo é um feedback de como estão as suas coisas no mundo interno. Então a ansiedade, ela é apenas um feedback. Ela é apenas o seu corpo tentando gritar para você que talvez você precise olhar para outro lado, talvez você precise estar mais presente, talvez você precise estar em atenção com o seu corpo, talvez você precise olhar mais para a sua saúde, parar de se comparar, entender que a sua vida é diferente da dos outros, que a sua escada não é a escada do outro. A gente pensa tanto no prazer imediato que a gente procrastina o prazer a longo prazo. Porque pensa, se você entregasse o trabalho que você precisa entregar no momento, se você fosse uma pessoa muito produtiva, né, você acordasse de manhã e fizesse tudo que deveria ser feito, imagina o prazer que você não ia ter no final do dia. E eu falo uma coisa pra vocês, gente, às vezes a gente procrastina, e procrastinar não é você não fazer nada, tá? É muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa que procrastina, ela faz muita coisa, só que coisas que não são necessárias. Então a pessoa que procrastina, ela tem que fazer um trabalho. Aí ela vai lá e ela tá começando a fazer o trabalho, ela fala assim, tem que lavar roupa. Aí ela vai lá, vai lavar roupa. Daqui a pouco, tem que limpar, lavar a louça. Ela vai lá e lava a louça. Só que a prioridade é o trabalho. A louça vai ficar ali, a roupa vai ficar lá, ela não vai sair andando. Só que a pessoa que procrastina, ela faz o quê? Ela inventa um monte de tarefas, ela quer ser multitarefas, ela pica as tarefas, vai confiando um monte de coisa ali no dia dela para sobrecarregar, só que coisas que não fazem sentido, que não são importantes naquele momento. O que é importante? Quando a gente sabe definir isso, a gente começa a ser mais produtivo. Eu era uma pessoa que procrastinava muito. Eu inventava 1000 coisas para não fazer o que eu estava fazendo. Estudar, para mim, é muito fácil, é confortável. Já entrou no meu piloto automático e na minha zona de conforto. Então, às vezes eu tinha ali um curso para criar, algum workshop para criar, algum trabalho para fazer, post para fazer no Instagram, eu ia estudar. Porque pro meu corpo aquilo ali era o prazer imediato dele.
O outro não, o outro eu tinha que pensar, o outro eu tinha que estruturar, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Só que o que acontecia? Eu procrastinava de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, e aí aquilo ali me gerava frustração, me gerava ansiedade. Uma coisa leva a outra, não tem jeito. Uma coisa vai levando a outra. E aí, o que eu comecei a fazer? Definir prioridade. Olha, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. É a primeira coisa que eu vou fazer, isso, isso, isso. Então eu acordava de manhã, eu acordo de manhã e já faço o que tem que ser feito. E às vezes a gente acha que vai tomar um tempão. Às vezes a gente faz isso em 2 horas e o resto do dia a gente tem livre para fazer o que a gente quiser. E a gente não se dá conta disso. O quanto que eu procrastinei para criar as minhas páginas de venda, de curso e do Ativando a Prosperidade. Ó, já era para isso estar pronto há muito tempo. Só que eu não me achava capaz e eu ficava procrastinando. Ao invés de fazer, eu estava estudando, estava fazendo outra coisa. Não que estudar não é importante, é importante. É uma das minhas tarefas diárias importantes que eu coloco ali como importante. Mas o mais importante eram as páginas de venda. Até que eu falei, não, vou fazer. E aí eu acordei, fiz 2, 3 numa manhã só. Depois eu tava livre para estudar, para fazer o que eu quisesse, sem ansiedade. Porque eu tava assim, satisfeita comigo mesma. Eu tava orgulhosa comigo mesma. Porque eu tinha terminado. Isso gera uma sensação de bem-estar. Isso libera hormônios de bem-estar no seu corpo. E você se sente muito melhor para fazer as outras coisas, para fazer o que deve ser feito. Você se sente capaz. Só que o nosso mecanismo de recompensa a curto prazo sabota isso. E se a gente não souber dominar esse mecanismo a curto prazo, a gente vai entrar num loop infinito de procrastinação, ansiedade, procrastinação, ansiedade, procrastinação, ansiedade. Então, percebam, é justamente mudar hábitos, comportamentos e olhar para a forma como a gente se enxerga que nos auxilia nesse sentido. O dinheiro, o sucesso, ele é uma consequência de tudo isso. O problema é que a gente quer olhar para o final, né? Eu quero um corpo magro, lindo e abençoado, mas eu não quero fazer dieta. Eu não quero me exercitar, eu não quero acordar às 5 horas da manhã para ir para academia. Eu quero muito dinheiro, mas eu não quero fazer as páginas de venda, eu não quero criar o que eu tenho que criar, eu não quero vir aqui fazer live. É incongruente, percebe? Isso também é uma incongruência com o nosso eu do futuro, com a pessoa que a gente quer se tornar. Então, quando a gente percebe isso, que a gente está sendo incongruente com a pessoa que a gente quer se tornar, muitas coisas começam a acontecer. Ai, Ju, é de uma hora para outra que eu vou conseguir mudar? Não, não é, justamente pelo que eu expliquei lá no começo da live. Nosso cérebro é primitivo, é preguiçoso, ele tem um mecanismo de guardar energia, então você vai ter que ser muito mais disciplinada. Mas se você tiver muita vontade mesmo, você consegue. E consegue muito fácil. Você quer o seu eu do futuro? Você quer chegar no corpo perfeito, no sucesso, na carreira dos sonhos, no que você deseja? Você sabe o que você deseja? Esse é o primeiro ponto. O que você deseja para sua vida? Como que você deseja que seja o seu corpo, os seus relacionamentos, a sua conta bancária, o seu lado profissional? Você já parou para enumerar tudo isso? Para criar a sua personalidade do futuro? Para entender como que a sua personalidade viverá todas essas coisas que você quer criar? Porque a gente, sabendo o que a gente quer criar em todas as áreas da nossa vida, a gente tem ideia de como a gente vai se comportar, do que a gente tem que fazer para chegar lá. E a gente percebe também o que é incongruente. Será que isso aqui é congruente com o que eu quero me tornar no futuro? Deixa eu ver aqui na minha listinha do futuro. Não, porque eu quero ter sucesso na área profissional. Eu quero crescer no Instagram. Então, eu deixar de fazer a live não vai me levar a lugar nenhum. Percebe? Só que muitas vezes a gente fica focando ali no principal. Ah, eu quero aquilo, porque não acontece, porque eu quero ficar rica, porque eu quero ficar milionária, porque eu quero ter um corpo lindo, maravilhoso. Mas no processo não acontece
porque você está sendo descongruente com a personalidade que você quer se tornar. Você não acredita ser capaz disso. Na segunda-feira eu dei uma mentoria para as minhas alunas falando sobre autoimagem e posicionamento. E a primeira coisa que eu falei para elas foi: se você tem uma mentalidade, mesmo que inconsciente, de que você só pode ganhar 10 mil, isso é o máximo que você vai ganhar. Se você tem uma mentalidade de que você é uma pessoa que não consegue fazer live, você não vai fazer live. Se você tem medo de vir aqui fazer uma live por achar que vai ser rejeitada, por achar que ninguém vai te ver, 1001 coisas, é isso que você vai criar para sua vida. Quando eu comecei a fazer live aqui no Instagram, quem assistia era só meu marido, mais ninguém. E nem por isso eu desisti. Por quê? Porque a live fica gravada, depois outras pessoas vêm e tá tudo bem. O importante é você estar alinhada com o seu propósito. Eu estou alinhada com o meu propósito de vir aqui e trazer conteúdo para vocês na live de hoje. Eu estou alinhada com o propósito de vir aqui e falar para vocês. Eu estou alinhada e comprometida aos 21 dias de jornada em mandar ali os áudios todos os dias com conteúdo, com áudios de desprogramação neurobiológica referente ao assunto do dia, mandar os e-books. Isso é comprometimento com o seu eu do futuro, com a pessoa que você quer se tornar. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Eu sei que é difícil. Justamente pelos nossos comportamentos enraizados que a gente tem. Mas é possível. É possível se você se permitir, é possível se você olhar para tudo isso, é possível se você começar a compreender que muitas vezes o que bloqueia a sua prosperidade não é a crença de escassez, ou não é uma crença de sei lá o que. É o seu hábito e o comportamento que você está tendo hoje. É óbvio que isso também vai levar a crenças. Eu não estou dizendo que crenças não bloqueiam, são um dos principais fatores. Mas existem outros fatores também. Existem outros fatores também e a gente precisa olhar para eles. Se eu não me comporto como eu quero ser, como é que eu quero criar uma vida de sucesso? Percebe? Então, quando a gente sente ansiedade, a gente está ali pensando em algo do futuro ou em algo que a gente deixou de fazer e jogando uma química negativa no nosso corpo. Acostumando o nosso corpo àquela química negativa, a reagir daquela forma. E eu vou contar uma coisa para vocês. Pelo nosso corpo ter essa necessidade de sobrevivência, por o nosso cérebro ser primitivo e por vir ali dos homens da caverna que precisavam se proteger, precisavam sobreviver, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de alerta. Então, por exemplo, se eu tô aqui na live e cai um livro aqui da prateleira, eu vou assustar. Até o meu cérebro voltar a raciocinar de novo o que eu tenho que falar para vocês aqui na live, vai demorar um pouco, porque ele vai ficar ali no estado de luta, fuga, perigo, fuja, até ele entender que o livro só caiu e que não tem nenhum perigo aqui iminente, eu vou demorar um pouco para voltar ao meu raciocínio. E isso acontece quando a gente sente ansiedade, quando a gente sente medo. Se a gente sente ansiedade o tempo todo, se a gente sente medo o tempo todo, é como se a gente estivesse colocando o nosso cérebro em estado de alerta o tempo todo. Ele fica o tempo todo assim, perigo, 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 perigo. E você não consegue se concentrar no que você tem que fazer. Você não consegue olhar para as oportunidades que estão à sua volta. Porque você para, você congela ali. É como se não existisse outras possibilidades. Então isso é muito ruim para a nossa prosperidade, para os nossos relacionamentos e principalmente para a nossa saúde também, porque fica jorrando aquela química negativa. Eu lembro das minhas crises de ansiedade que eram terríveis. Uma vez eu lembro que eu cheguei do trabalho, isso ficou muito marcado para mim. Eu cheguei do trabalho, eu estacionei o carro na garagem, meus pais ainda moravam juntos, e eu lembro que a minha mãe abriu a porta e eu falei, eu tô morrendo. Foi o que eu falei, eu tô morrendo, tô tendo um infarto. Porque aqui formigava tudo. E parecia que eu tava
Sei lá, eu não sei nem como que eu comecei a conseguir chegar em casa. Porque eu comecei a sentir isso no metade do caminho do trabalho pra casa. Eu lembro que a gente saiu correndo pro hospital e tudo mais. E aí o médico virou pra mim, ele falou, quantos anos você tem? Eu lembro que na época eu acho que eu tinha uns 21 anos, 22 mais ou menos. Ele falou assim, se você continuar assim, você vai ter realmente um infarto. Porque isso é uma crise de ansiedade. E é muito grave. É como se você sentisse todos os sintomas ali. É claro que cada pessoa vai ter uma coisa diferente, né, na crise de ansiedade. Mas é uma coisa, assim, sufocante. E naquele momento que eu senti aquilo, eu não conseguia pensar em mais nada. Então percebe como o nosso cérebro trava? Ele tá no mecanismo de perigo. Perigo, 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 perigo. E você não consegue olhar para as possibilidades, para as oportunidades e muito menos acessar a prosperidade que você deseja. Porque ele parou no tempo. Imagina que você tá no meio da selva e você vê um leão. Provavelmente você vai ter uma das 3 reações. Ou você vai paralisar, vai congelar, ou você vai fugir, ou você vai ter um piripaque ali. Então, quando a gente tem ansiedade, é a mesma coisa de a gente estar vendo um leão no meio da selva. Ou a gente paralisa, ou a gente sai correndo, tentando sair correndo de nós mesmos, o que não é possível. Isso bloqueia tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha lá a Carla falando. As pessoas inconscientes se impõem limites que não existem e não olham as oportunidades à volta. Exatamente. A gente fica o tempo todo travando as nossas possibilidades. Por falta de presença. Por falta de estar consciente com quem nós somos, com a nossa essência, com a nossa verdade. Com quem nós queremos nos tornar no futuro. Então, tudo isso trava a nossa prosperidade em todos os sentidos. Porque eu não consigo me relacionar. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu travo toda a minha saúde. Eu jorro química negativa do meu corpo. Consequentemente, eu não vou conseguir ter criatividade, eu não vou conseguir ter novas ideias, eu não vou ter libido. Não tem. Eu não vou ter saúde, muito menos saúde. Então, percebe? Vai afetando todas as áreas da nossa vida. Todas, 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 todas. Se a gente não parar para olhar para tudo e falar assim, peraí, o meu problema hoje é a falta de dinheiro. Mas eu não me amo. Eu me olho no espelho e eu não gosto do meu corpo. Será que isso pode estar afetando? Claro que pode. Experimenta começar a mudar a sua alimentação e o seu corpo para você ver como que você vai se sentir empoderado. Eu ia falar um palavrão aqui, mas empoderado. E isso vai fazer você querer mais e gerar mais e talvez não procrastinar mais, porque o exercício físico ele jorra no nosso corpo ali uma outra química faz a gente ficar mais alerta. Então, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E é isso que eu trago para vocês lá na jornada. Dia a dia, desde a primeira jornada, eu venho trazendo conteúdos riquíssimos que eu estudei. Eu sou uma pessoa, gente, que eu estudo de tudo. Desenvolvimento pessoal, eu estudo neurociência, tudo que vocês possam imaginar. Então, lá na jornada, eu trago todos esses estudos para vocês, todo esse conteúdo que eu vim adquirindo ao longo da vida e que, principalmente, eu apliquei na minha vida e falei, cara, isso daí fez a diferença. Se eu não tivesse olhado para isso, as coisas não tinham acontecido. Você tem que estar realmente, que nem a Carla falou, feliz e realizada com você mesmo. Se você não está feliz e realizada com você mesmo, como é que você vai criar dinheiro? Se você não se sente bem, se o seu relacionamento tá uma porcaria, se você se sente irritada com todo mundo, com todos, se você acha que sua vida é uma porcaria, que não tá acontecendo nada certo, não vai. Não vai. Não há como
fazer isso. Experimenta fazer isso. Experimenta estar com você. Se amar, se aceitar, olhar para você com amor, fazer o que deve ser feito por você, não pelos outros, por você. Pela pessoa mais importante que existe na sua vida, que é você. O quanto você vai se sentir empoderada, capaz de fazer o que você precisa fazer. E, consequentemente, você vai ver que você vai começar a atrair mais clientes, você vai começar a atrair mais dinheiro, você vai começar a atrair mais oportunidades, pessoas, porque a gente é energia, a gente comunica. Como eu quero clientes que me paguem bem se eu não me valorizo? Como que eu quero pessoas para trazerem dinheiro para minha vida se eu tô ali toda ferrada comigo mesma? A minha energia comunica. Como que eu quero um relacionamento de valor, um relacionamento expansivo, se eu mesmo não me dou bem comigo mesma? Aí eu quero que o outro se dê bem comigo. Percebe? Eu me odeio, mas eu quero que o outro me ame. Não tem como. Tá? Então essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje sobre procrastinação e ansiedade, pra gente ficar alerta com isso também, em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos, porque isso foi o que virou a grande chave. Eu sei que não existe uma grande chave, né? Mas isso virou muitas coisas na minha vida. É claro que a gente tem muita coisa a melhorar também, né? Eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida, muita coisa para destrinchar. Ninguém é perfeito. Aliás, se a gente fosse perfeito, a gente já teria se iluminado, né? Então, sim, tem muitas coisas para arrumar ainda. Mas eu percebi que isso fez uma grande diferença. E por atender, por olhar as minhas alunas, né? Pelo que elas me falam, pela ajuda que elas me pedem, pelos clientes que eu atendo, eu percebo que esse é o grande problema. Focar só em uma área e esquecer do resto. E querer que o milagre aconteça naquela área, mas eu tô toda ferrada nas outras, não rola. Não acontece. Bem? Pessoal, alguém tem alguma pergunta que queira fazer aqui no chat? Pode mandar, tá? Que eu respondo para vocês sobre qualquer assunto relacionado a isso que a gente falou aqui na live. E o recado que eu quero passar aqui para vocês agora é que as inscrições da Jornada Ativando a Prosperidade estão abertas até segunda-feira, se não me engano, até o dia 1º, que é o dia que vai iniciar a jornada, tá? Na jornada, a gente tem conteúdos diários ali para ajudar vocês a expandirem a consciência, ajudar vocês a construírem bons hábitos, bons comportamentos que vão levar vocês até a vida que vocês merecem. Escutem bem essa palavra, a vida que vocês merecem. Porque vocês merecem. A gente tem áudios de DNB referente ao assunto do dia para destravar aqueles aspectos. Então eu falo sobre aqueles aspectos e a gente já destrava eles com os áudios de comando de desprogramação neurobiológica. E além disso, vocês recebem um trecho ali de um audiobook best-seller para vocês lerem. Então, todos os dias eu mando um trechinho do audiobook para vocês irem adquirindo conhecimento também daquele livro durante a jornada, porque isso é muito expansivo. Fora os tratamentos energéticos. Então, gente, vale muito a pena. O valor da jornada é inestimável. O valor que eu coloquei lá, o preço que eu coloquei lá, ele nem se compara ao tamanho do valor da jornada. Eu tenho alunas desde a primeira edição que me mandam depoimentos o tempo todo de transformação. E eu sei o quanto elas se transformaram porque eu estou acompanhando de perto. Então, se você escolhe isso, se você escolhe realmente se colocar no melhor, se colocar no merecimento, não procrastine isso, tá? As inscrições vão até semana que vem, até dia 1º, que é o dia que inicia a nossa jornada, e por 21 dias eu vou estar acompanhando vocês ali, pra gente olhar para os nossos hábitos, para os nossos comportamentos em todas as áreas da nossa vida, e principalmente para que a gente resolva eles, para que a gente desprograme eles e comece a criar prosperidade na nossa vida, tá bem? O link de inscrição da jornada tá lá no link da minha bio, nos stories também tem. Aproveitem essa oportunidade.
o valor é mínimo perto de toda a transformação que ele já vem fazendo na minha vida e na vida das pessoas que estão ali na jornada. Tá bem? Pessoal, gratidão por todos vocês que estiveram aqui presentes, que ficaram até o final da live, que compartilharam, que interagiram. Olha lá, a Kátia é o meu orgulho, gente. A Kátia falando, verdade, a jornada valeria muito mais. É uma mentoria diária. Eu amo. A Kátia tá desde a primeira edição, gente. E ela, todo dia, ela me manda depoimento, falando que o que aquele áudio transformou na vida dela. Realmente, é uma mentoria diária. Eu poderia cobrar muito mais por isso. E, no momento, eu tô dando essa oportunidade de vocês entrarem por um valor super acessível. Não sei até quando eu vou segurar esse valor, porque realmente tem muito mais valor do que é. Tá bem? Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Provavelmente eu faça mais lives como essa pra gente trazer diversos assuntos aqui pra gente ir destravando também. Então, uma ótima semana para vocês. Amanhã já é final de semana, né? Então, um ótimo final de semana para vocês. E até a próxima live. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a jornada ou sobre o que a gente falou aqui na live, me chama no direct, se não quiser colocar aqui, que eu respondo para você. Tá bem? Gratidão, pessoal.